Esse vídeo vai ser difícil de gravar. Eu vou tentar fazer ele de uma vez só, igual arrancar band-aid. Bom, esse aqui é o Nigredo. O Nigredo, ele nasceu a partir de um processo meu de muita dor. E desde que começou a pandemia, lá em março de 2020, eu acabei perdendo muitas coisas, assim. E eu digo que eu perdi quase que a vida inteira que eu tinha até aquele momento. Pra mim, quando começou a pandemia, nunca foi só ficar em casa. Até porque eu não fiquei em casa. Eu saí da casa que eu tava às pressas quando o lockdown foi decretado, e enfim. E a partir daí eu fui só tendo eventos trágicos e perdas consecutivas. Então eu perdi a casa em que eu tava, que era uma casa que eu gostava muito. Perdi toda a minha rotina, tudo aquilo que eu gostava de fazer. Aí eu fui morar com meu namorado, morei 3 meses com ele. E a gente morava numa casa com um quintal, igual aqui. Mas a gente não era essa a ideia, assim. Eu fui pra casa dele porque foi uma última hora, assim, né? Tipo, não tem o que fazer, vou pra sua casa, até achar algum lugar pra ficar. E aí eu me mudei depois de novo, fui morar num apartamento. E por estar enclausurada num apartamento, eu comecei a ter ataque de pânico todos os dias. Todos os dias, de verdade, eu tinha crise de ansiedade. E aí eu vi que não dava pra ficar ali, que eu tinha que sair dali. E acabei voltando para casa dos meus pais, em outro estado, em outra cidade, porque a casa dos meus pais tem quintal, que vocês estão vendo, inclusive, quintal bem grande aqui. E aí iria me trazer essa sensação de liberdade muito maior e eu iria ficar bem, né? Assim, a princípio. E aí eu perdi realmente tudo, né? Assim, toda a minha rotina mesmo que eu conhecia, a cidade que eu tava, que eu gostava, os amigos que estavam perto. Eu nunca mais vi ninguém. E enfim, foi um processo muito trágico, né? E muito difícil pra mim. Aí alguns meses depois que eu vim pra cá, meu namoro acabou terminando. E aí realmente foi assim o estopim, né? Não sei se o estopim, porque a coisa já tava acontecendo, já tava ruim antes. Mas foi quando eu realmente entrei num processo de luto profundo, assim, porque até então eu tava sempre tentando, né, tipo, tentar melhorar e tentar fazer e tentar, né, lidar com as coisas e tentar entender o que tá acontecendo, assim. E aí quando o meu namoro terminou, de fato, eu entrei numa semana da minha vida terrível, de um luto extremo. Sabe aqueles dias que eu acho que todo mundo, principalmente pra quem já viveu um processo de luto, aqueles dias em que ou você tá dormindo ou você tá chorando. Basicamente era isso que eu estava passando. Em um desses dias, em um desses intervalos entre dormir e chorar, me vieram assim as primeiras notas do Nigredo. E o Nigredo ele veio antes da Gamo Rei, assim, antes de eu pensar em fazer uma marca, de querer uma marca de perfumaria, de fato. E então para mim foi muito especial, porque foi muito intuitivo, né, instintivo. E aí depois que vieram essas primeiras notas, eu fui sentar para meditar com o cedro. Peguei um frasquinho de óleo essencial de cedro e coloquei na minha mão e inalei o cedro e fui tentar meditar, né? Tentar ter um pouco de paz, assim, no meio de toda aquela dor que eu tava sentindo. E aí eu lembro que quando eu inalei o cedro, eu senti um cheiro doce. E para mim foi muito emocionante aquele momento, porque se vocês já tiveram a oportunidade de sentir o cheiro de um óleo essencial de cedro, ele não é nada doce. O cedro é uma madeira super forte, super rústica e ela tem uma nota até talcada, né? Ela é bem seca, uma madeira muito seca. E eu senti um cheiro doce, tive um entendimento grande de tá tudo bem. O cedro a gente fala que ele é o senhor da morte, é o senhor do luto, né? Ele é essa madeira que entende sobre o luto e que ajuda a gente a passar por fases muito difíceis relacionadas a perdas. E eu vi que eu tava querendo ser muito forte no momento que eu não precisava ser forte, eu precisava só me acolher. Ali eu iniciei assim um contato muito íntimo com o cedro, que já era uma madeira que eu amava muito, mas ali foi muito emocionante pra mim, uma coisa que eu não esperava viver. E ali eu falei, eu vou criar o Nigredo e é isso aí, é o que tem pra hoje. E muito dessa ideia de compartilhar também com outras pessoas, porque eu acho que muita gente, né, durante esses 2 anos viveu coisas até muito piores do que a que eu vivi e, por exemplo, agora eu vejo que todo mundo tá falando muito sobre vacina, né, e sobre essa ânsia de voltar a uma rotina social e essa coisa de, ai, tá tão perto, né, da gente poder ter uma vida normal de novo. Só que muitos de nós não vão ter uma vida normal de novo, porque tudo aquilo que ficou pra trás não volta, né? E muita gente morreu, e eu acho que às vezes a gente esquece disso. Eu vejo muita gente falando sobre voltar à normalidade e pouca gente falando sobre todas essas mortes que a gente viveu e pessoas que estão em luto, em sofrimento e esse processo traumático que foi pra gente esses 2 anos e quanto tempo a gente vai demorar pra
conseguir de fato lidar e curar esses traumas de alguma forma. O trauma da pandemia. Então eu sabia que, cara, muita gente devia estar sentindo aquilo que eu estava sentindo, ou até pior. E aí veio o Nigredo. Vieram as primeiras notas e aí depois eu fui, realmente sentei e comecei a pensar em qual planta combina com o quê. Eu comecei a procurar plantas que tivessem o conceito que eu quisesse passar, que tivessem essa sabedoria de trazer força, trazer um espaço sagrado para que a gente pudesse se acolher e viver realmente o nosso processo e entender as nossas feridas sem negar isso, né? E sem ser muito essa coisa, não, vai dar tudo certo, vamos lá, vamos fazer acontecer e tal. Que trouxesse essa proteção, mas ao mesmo tempo que não negasse, né, o que estava acontecendo, assim. Então todas as plantas que estão nesse frasco têm um significado, assim, elas têm um porquê de estar ali, além do cheiro, né, de fazer sentido, assim. Ah, e o porquê do nome, né, Nigredo. O nome veio porque eu tava entrando, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né, como eu falei. Mas eu tava saindo de uma vivência, de uma jornada espiritual e entrando em outra, assim, bem diferente. Toda vez que a gente entra numa nova jornada espiritual, seja ela qual for, né, principalmente quando tem essa conotação de se transformar e de se conhecer. O primeiro processo que a gente passa é o Nigredo. O Nigredo é a primeira etapa de uma vivência espiritual, que é o reconstruir, o se rever e o abandonar certas coisas, né? Que muitas vezes é difícil, assim. E então por isso que veio. E eu lembro que uma das meditações que eu fiz, nas meditações espirituais dessa vivência, eu ouvi isso, assim, de hora de atravessar o deserto de novo. E isso para mim tem muito a ver com as plantas que tem dentro do Nigredo e com todo esse processo que eu tava passando, enfim. E então vamos às notas dele, né? O Nigredo ele tem uma nota de topo de cravo da Índia. E o cravo da Índia, ele traz essa ideia da especiaria, do oriental, que é aquele mais voltado para dentro, né, para o interior, para o que está acontecendo aqui dentro. O cravo da Índia, ele traz um pouco essa questão do realmente olhar as suas sombras, olhar os seus processos internos e internalizar mesmo. E também traz um cheiro mais doce, né, para fragrância e um cheiro mais sensual mesmo também para fragrância. E de coração a gente tem a sálvia. E a sálvia foi engraçado, porque eu tava pensando, né, pô, eu preciso de uma nota média boa. E as notas médias, a maioria delas são flores, né? E eu olhava o Nigredo assim e pensava, mas não dá pra pôr flor aqui. Não é momento de ter flor, não tem como pôr flor aqui. E aí eu olhei a sálvia olhou pra mim e eu pensei, acho que faz sentido, né? Porque é um floral, mas é um floral herbal e é um floral que tem muito, carrega muito essa história, né, do limpar e tal, do limpar ambientes, limpar espiritualmente. A sálvia esclareia e a sálvia esclareia tem essa ideia do trazer a claridade, né, trazer à tona e fazer a gente enxergar melhor as coisas. Então a sálvia veio por conta disso. Outra nota de coração que tem nesse frasco são as notas frescas. E as notas frescas vieram porque, na verdade, quando eu finalizei o perfume, ele já estava tudo pronto, com as notas de base, tudo feito. Eu testei ele e eu falei, não, a sálvia tá muito forte, ela tá um coração, assim, muito, muito herbal. E eu não quero que ela seja assim. Então, eu incluí a nota fresca para poder dar uma abertura, assim, pro frasco. E dar uma diluída na sálvia, dar uma acalmada na sálvia, que não era bem isso que eu tava querendo. E acabou ficando muito bom, acabou dando muito certo essa nota fresca no coração. E de base, a gente tem a mirra, que traz toda essa história do deserto, da morte, do renascimento. E traz o incenso, né, que é a família olfativa principal dele. Ele é um incenso oriental, eu não falei isso antes, mas ele é um incenso oriental, a classificação. E a mirra também ajuda muito a dar uma fixada maior no perfume, né, no cheiro. Outra planta de base que a gente tem é o palo santo, que é eu falo que é o rei do frasco. E ele é a nota principal, é a nota que mais se destaca. E o palo santo ele é muito interessante e eu escolhi colocar ele porque a história do palo santo, né, e a história mesmo assim até científica, é que o palo santo ele só exala o cheiro dele, é um cheiro doce, é um cheiro muito bom, quando ele morre, e anos depois de morrer, e tem que ter sido uma morte natural. A madeira tem que ter morrido naturalmente, se você matar ela não funciona. E depois de anos morta, ela exala o cheiro e aí você pode destilar o óleo essencial dela. Agora não sei se é por destilação, não tenho certeza, mas enfim, o óleo essencial vem a partir daí. Então, para mim, isso remete muito a realmente uma sabedoria a respeito da morte e dessa ultrapassar a morte, se entender de fato com a morte, aceitar esse processo. O Paulo Santo também tem muito essa coisa do limpar o ambiente, né, e trazer esse contato espiritual. Ele é muito utilizado em ritualísticas, né, em começos de rituais.
Então eu achei que fazia todo sentido trazer ele aqui e ser a nota principal e ser a planta que domina esse frasco, porque era sobre isso que eu queria trazer. Eu queria não negar a morte, mas também trazer ela de uma forma que fizesse sentido para as pessoas, de um jeito que não traumatizasse as pessoas. Essa morte bem integralizada na psique. Então, para mim, o Palo Santo fez todo sentido ser o grande mestre do frasco. Por final, outras notas de base que a gente tem aqui são as notas amadeiradas, notas de madeira, como o cedro, né, que eu já falei, que é o senhor do luto, e o cedro traz muita força também, né, traz essa estrutura que a gente precisa quando a gente está em sofrimento, que a gente não tem nenhuma. Então ele é essa madeira muito forte e ele também traz esse toque do incenso. O cedro ele também entra na família dos incensos, não é a principal, mas ele entra. Também coloquei ele aqui para dar aquela sustentada, assim, que a gente precisa nesses momentos. Esse é o Nigredo e ele para mim foi uma proposta muito arriscada para ser o primeiro perfume, porque geralmente quando a gente começa a estudar perfumaria e essa parte mais de empreendedorismo, sempre recomendam pra gente que a gente comece por um perfume cítrico, um perfume fresco, porque além do custo-benefício, né, porque é muito barato produzir um perfume cítrico, porque são óleos essenciais relativamente baratos. Além disso, é um cheiro, né, uma família olfativa que o brasileiro gosta muito. Então é muito fácil de agradar as pessoas. E aí eu falei, não vou começar com um cítrico, vou começar com um Nigredo, porque faz sentido, não fazia sentido pra mim fazer uma outra fragrância só porque é fácil. Eu me acho uma pessoa muito corajosa, assim, e muito ousada. E aí eu tava conversando com um amigo meu uns dias atrás sobre isso, e aí ele respondeu assim pra mim, coragem ou idiotice? Pense bem. E agora toda vez que eu falo sobre isso eu fico pensando, não sei se é coragem ou se é idiotice, mas eu prefiro acreditar que é coragem. Então esse é o Nigredo. Ele tem um significado para mim muito profundo e eu espero muito mesmo que ele traga respostas a vocês, que ele ajude vocês, seja no que vocês estiverem vivendo na vida de vocês. Ele é bem forte, ele tem um cheiro bem forte, ele tem a presença forte dos amadeirados, né? Mesmo não sendo a ideia principal dele, né? Ele é um incenso oriental. Mas mesmo assim, os incensos e os orientais também são bem fortes, né? Bem marcantes. E ele é um perfume bem sóbrio. Apesar de eu achar ele também bem fresquinho, ele é misterioso, né? Ele tem essa coisa leve e pesada ao mesmo tempo. E dura bastante na pele, porque a maior parte da composição dele é feita de notas de base. Então ele fixa muito bem. Então se você gosta de um perfume que é mais sério, que dura bastante tempo, o Nigredo vai ser muito bom para você. Muito obrigada por me ouvirem, me acompanharem até aqui. Continuem selvagens.